Brasil, o automobilismo conta com uma rica e longa história, que deu para o mundo personagens imortais. A série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro, conta essa história, com ricos detalhes e imagens espetaculares. Uma série produzida no Museu do Automobilismo Brasileiro, na cidade de Passo Fundo, no sul do Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford caminhões da América Latina. Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais um programa da série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro. Hoje vamos conhecer alguns carros e personagens que fizeram a nossa história. Nos próximos 2 programas dessa série, falamos com as pessoas que transformaram um sonho de velocidade em 3 campeões mundiais na principal categoria do planeta, a Fórmula 1. Nossa história conta com um universo de personagens, atrás do volante, como na graxa ou na planilha de cronometragem. Para falar sobre todos eles, seria preciso outra série especial de no mínimo mais 10 capítulos. Mas certamente, todos esses personagens podem se espelhar nas histórias que vamos escutar. O primeiro grande nome vem no começo do século. Manuel de Tefé, ou Barão de Tefé, como era conhecido, foi um dos pioneiros do esporte no Brasil. Ao longo de sua vida, ele trouxe para o Brasil vários carros europeus e também ajudou a organizar as corridas mais importantes de sua época, inclusive vencendo provas famosas, como a primeira corrida no circuito da Gávea. Um dos maiores rivais do Barão de Tefé foi Irineu Corrêa. Corrêa já tinha alcançado a fama ao vencer em Porto Alegre a primeira corrida de circuito de rua, a prova Circuito de Outono em 1927. O piloto de Petrópolis venceu a segunda edição da corrida do circuito da Gávea em 1934. Tragicamente, Irineu Corrêa perdeu a vida defendendo seu título de campeão, quando perdeu o controle de seu carro, que caiu no canal da rua Visconde de Albuquerque, no ano de 1935. Ao mesmo tempo que o Barão de Tefé polarizava as atenções na capital brasileira, Rio de Janeiro, no sul do país aparecia o pioneiro da velocidade, Norberto Jung. Já na década de 20, Jung batia recordes de velocidade em provas de quilômetro lançado, em 1927. Norberto Jung alcançou a incrível marca de 139 km por hora. Devido à proximidade com o Uruguai e a Argentina, no sul do Brasil se organizavam provas de raids, uma espécie de rally daquela época, que uniam cidades como Porto Alegre e Montevidéu e também as capitais, Rio de Janeiro e Montevidéu. Jung era o melhor representante brasileiro contra o asa uruguaio Héctor Suppici-Sedes, inclusive vencendo os 3.200 quilômetros de percurso do raid Montevidéu-Porto Alegre em 1937. Jung é considerado o pai das carreteiras, pois entre suas conquistas, talvez a maior, foi a de ter aberto de vez a comunicação no automobilismo entre Brasil, Argentina e Uruguai. Curiosamente, foi andando com o braço esquerdo para fora em um carro de passeio pelas ruas de Porto Alegre que o piloto colocou um ponto final na sua carreira. Além de grande piloto, Jung foi um dos 4 criadores da escuderia Galgos Brancos, que anos mais tarde seria símbolo da força do automobilismo gaúcho, com seu maior nome, o piloto Catarino Andreatta. Andreatta, na gloriosa carreira com a carreteira verde e amarela, simplesmente foi o piloto de maior domínio do automobilismo brasileiro na década de 50. Tendo vencido a prova Washington Luiz ainda em 1949 e mais tarde 3 títulos das 1000 milhas brasileiras, junto com Breno Fornari. A vitória na prova inaugural em 1956 e depois em 58 e em 59. Ao todo,
foram 43 vitórias de Catarino Andreatta, em território brasileiro e também no Uruguai. A história de Tony Bianco começa como tantas outras histórias de imigrantes italianos que vieram ao Brasil buscar melhores oportunidades. Deus, para mim, ele me deu, acho, uma coisa muito bonita na vida. Para mim, acho que nada é difícil de fazer alguma coisa. Meu pai, o único ensinamento que ele me deu, ele falou: filho, você é de vencer na vida. E eu, a única coisa que tentei de fazer na minha vida é de vencer. Estou tentando até hoje, é de vencer, mas eu venci. Venci com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha boa vontade que eu tenho até hoje. Graças a Deus, com meus 79 anos de idade que eu tenho uma força de viver, que eu quero viver muitos anos ainda, se Deus me dá essa força que eu tenho até hoje. Depois de desembarcar em Santos, em pleno carnaval, o jovem Bianco, assustado, quis voltar para o navio que seguiria a Buenos Aires. Mas como não tinha dinheiro suficiente para o restante da passagem, o capitão do barco fez com que ele ficasse mesmo aqui no Brasil. Sorte nossa! Depois de passar por várias aventuras e desventuras, Bianco começou a entender o dom que tinha. Eu não sei nem eu comecei, vamos dizer, a primeira carroceria mesmo, feita em alumínio, que eu não sabia nem soldar. Eu fiz ela na oficina Losaco, primeira carroceria de alumínio. Bati a carroceria inteirinha, no martelo bati ela, fiz a carroceria, mas não sabia soldar alumínio. Ninguém me ensinou a soldar alumínio. Aí o Vitor Losaco um dia, ele pegou, ele falou: Tony, você tem que aprender a soldar alumínio. Eu falei: seu Vitor, não tem jeito. Eu falei: puta, a gente pega o maçarico normal, faz cada furo que não tem tamanho. Ele falou: olha, eu soldar. O seu Vitor Losaco, ele falou para mim: Tony, eu vou soldar. Vou mostrar para você como se solda alumínio. Eu falei: tá bom, seu Vitor. Ele falou: pega um óculos também, você coloca o óculos e vê como é que eu faço. Pô, o Vitor Losaco, ele fazia cada furo, o cara desse tamanho. Também ele não sabia, coitado. Mas ele tentou de me dar coragem a mim, para ver se eu aprendesse como que se pega o maçarico e como que o alumínio fundo. Através dele, que eu aprendi tudo, mais ou menos que eu sei na minha vida, aprendi através do seu Vitor Losaco e para soldar através do Nicola Losaco, os dois irmãos. Foi assim que tudo começou, com o martelinho e o maçarico de solda. Dessa maneira, Tony Bianco artesanalmente criou as maiores relíquias do automobilismo nacional. Depois de ser criado o Fórmula Land Bianco, protótipo da mecânica nacional, seus criadores tomaram rumos diferentes. Na equipe Willy, eu entrei dentro, eu estava com a indústria de automóvel Brasil Limitada, junto com o Chico Landi. O Chico Landi, ele se transferiu para a Cinca e eu fui, através do Greco, que ele me chamou, ele falou: Tony, você gostaria de trabalhar no nosso departamento de competição na Willy? Eu falei: não tem dúvida nenhuma. E no 65 eu fui no departamento de competição da Willy. E ele me falou: Tony, nós aqui temos que criar alguma coisa de novidade dentro do departamento de competição. E eu criei o primeiro carro, foi o Fórmula 3 do Luizinho Fittipaldi. Criei o Fórmula 3, corremos, fiz o Gávea, que demos o nome de Gávea, corremos em Buenos Aires, vale para o Campeonato do Mundo, corremos 500 km de Interlago, que ele chegou em segundo lugar, mas primeiro na categoria dele. E foi quando estava na Willys que dois monstros do automobilismo sul-americano se encontraram. Isso é de dar até risada. O Manuel Fangio, ele veio no departamento de competição da Willys e ele estava criando o Fórmula 3. Ele me falou: seu Bianco, ele falou:
de que cidade é você da Itália? Bom, eu falei, olha, eu sou da província de Veneza. Ele falou, olha, você errou o trabalho que você está fazendo. Você, no lugar que fazer carro de corrida, ele falou, você deveria criar gôndola. Aí começamos a dar risada. Ainda na Willys, veio a construção do famoso Bino, e com ele, uma história que poucos conhecem. O problema era que o carro era muito curto, que eu estou falando, era muito curto entre eixos. E eu falei, bom, o carro nós, falei para o Greco, que era meu gerente, falei, Greco, esse carro é muito curto entre eixos, o carro ele vira sozinho, na reta. Nós precisamos aumentar ele e fazer ele entre eixos, pelo menos 2,25, que seria o ideal para Interlagos. Temos que fazer tudo novo. Naturalmente, na época nós não tínhamos computador, não tínhamos nada. Era tudo criado através que eu criava, sempre através de arame, fazia uma suspensão de arame, e depois, através dos arames, eu fazia a suspensão original. Fomos para a pista, e as molas dianteiras não aguentaram. O Luiz Peralbano chegou, ele falou, Tony, infelizmente a nossa suspensão dianteira não dá. As molas eram do Lotus e ficaram elo com elo, tocando elo com elo. Falei, bom, tudo bem, nós vamos tentar de fazer uma mola nova. E eu criei uma nova mola, que eu fiz ela na mão. Eu criei fiz um gabarito no torno, fiz o zelo que eu precisava o elo fazer e fiz as molas, com o maçarico fiz as molas. As molas ficaram perfeitas, naturalmente, foi um trabalho que até hoje eu digo, um trabalho provisório, mas foi um trabalho provisório para sempre, que até hoje está lá, até hoje. Ganhou corrida, ganhou 47 corridas com essas molas. Então esse foi o carro que mais alegria me deu em toda a minha vida, naturalmente. O nome Bino veio, que não era para ser estado chamado nome Bino. O nome Bino veio através do pai do Christian Heinz, que morreu na 24 horas de Le Mans, o Christian Heinz. E o pai dele, ele veio no departamento de competição, depois de 2 anos, 3 anos da morte do filho dele. Naturalmente, quando ele viu o carro, ele veio quase chorando. Ele falou para mim, Tony Bianco, ele falou, poderia nesse carro colocar o nome de meu filho? Eu falei, olha, não tem problema nenhum. Falei, vamos colocar o nome do Bino, do seu filho, vamos colocar o nome do carro. O nome do carro está até hoje Bino, que tanto o nome Bino não é só o nome do carro Bino, tem as rodas Bino, tem nome para tudo quanto é lado Bino. Mas afinal, como ele aprendeu a fazer carros? E de onde vem tanta inspiração? Olha, se te falar a verdade, eu quando às vezes pego um pedaço de chapa, nem eu sei às vezes como que eu consigo virar ela. Eu acho que eu tenho um santo, acho que eu tenho alguma pessoa que é do além, que me dá essa força. Que nem eu às vezes digo, Tony, será que foi... Às vezes, esse carro que você vê, esse Maserati que está aqui, às vezes eu mesmo, de manhã, às vezes eu abro a oficina e digo, será que, Tony Bianco, foi você que fez isso? Às vezes eu mesmo me digo, será que sou eu que faço isso? Eu não sei quem é que está por cima de mim. Acho que tem algum vulto que entra em mim e me ajuda de fazer aquilo que eu faço. Às vezes pego o martelo e digo, mas como? Com um pedaço de martelo, com um martelo pode-se fazer essas coisas. Não sei. Alguma coisa de estranho tá. Eu me chamo Tony Bianco. Sou um homem que cheguei da Itália com uma idade de 20 anos e tenho 55 anos de automobilismo. É a glória mais grande da minha vida é de ter feito aquilo que eu fiz até hoje. Criei mais ou menos acima de 2.000 carros já feitos pelas minhas mãos e graças a Deus até hoje todos eles estão aí vivos, estão correndo e eu me sinto o homem mais orgulhoso desse mundo. Se fiz tudo isso, não sei como que saiu, como que não saiu. Sei que Deus me deu essa inspiração de fazer essas coisas que eu faço até hoje.
Até hoje vejo meus carros e digo, será que sou eu que eu fiz? Não sei. Acho que foi um Deus grande que calou em cima da minha cabeça. Agradeço muito a vocês, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Foi na década de 30 que apareceu o primeiro grande nome do automobilismo brasileiro pelo mundo afora. Francisco Landi, ou Chico Landi, como era conhecido, fez sua estreia na segunda corrida do Circuito da Gávea em 1934, ao lado de seu irmão, Quirino Landi. Depois, veio a primeira vitória de sua gloriosa carreira no ano de 1935. A partir de Chapadão, ele participa em grande parte das provas da Gávea, começa a andar desde o início com carros de alto pedigree, Alfa Romeo, Doco Maserati, enfim, aonde tinha corrida, lá estava Chico Landi, e sempre e geralmente entre os ponteiros. Começa a participar também dessas importantes provas europeias com Ferrari, ganhou em Bari, teve uma série de outras vitórias também relevantes. E para variar, na medida em que o automobilismo do Rio Grande do Sul, especialmente, tinha nas carreteiras o seu ponto forte, lá estava também Chico Landi. Ele tinha um bom relacionamento com os pilotos do sul do país também, já conhecia toda a realidade que acontecia na Argentina, trouxe também conhecimento do livre de carreteiras para o Brasil, e nessa evolução toda do que acontecia por aqui, lá estava Chico Landi também, desde as primeiras 1000 milhas e participando praticamente de todas elas até os anos 60. Foi vitorioso na equipe Fenemé, que representava a Alfa Romeo no Brasil, nas 1000 milhas de 1960. É uma trajetória de vitórias, ele tinha uma característica pessoal marcante, tinha muita liderança, né? Então, quando se fala em Chico Landi, nós temos que, como se diz, tirar o chapéu. Ele continua tendo um envolvimento grande nos bastidores com Tony Bianco. Começaram a fabricar os primeiros fórmulas monoposto Landi Bianco. Em 1970, por sugestão dele, acaba sendo fabricado esse protótipo Meta 20, no qual ele fez 2 corridas, incompletas, mas fez, utilizando inclusive um dos chassis de monoposto Landi Bianco. E continua no automobilismo brasileiro, enfim, até os anos 70, participando com provas com carros de divisão 3, carros de turismo de grande potência. Também teve uma presença marcante na equipe de fábrica da Cinca e andou sempre e muito forte na mecânica continental com inúmeros carros, com Porsche, enfim. A gente se sente assim até emocionado em falar da trajetória de Chico Landi. Eu conheci tardiamente ele e realmente ele é épico e se pode tranquilamente dizer que foi a figura mais importante do automobilismo brasileiro desde da metade dos anos 30 até o início dos anos 60. Ele influenciou demais as gerações que foram vindo após ele. O Chico Landi, eu não posso dizer, a única coisa que posso dizer do Chico Landi, ele foi meu padrinho de casamento e foi um segundo pai que eu encontrei no Brasil. Esse foi o homem que me levou ao automobilismo e me levou à glória que hoje sou o Tony Bianco. Se não tivesse estado o Chico Landi, hoje o Tony Bianco não seria o Tony Bianco. Que o Chico Landi, na época, que me lembro, ele disse, olha, da Itália vieram diversos italianos, mas ele falou, conheço só 2. O senhor Giuseppe Perego, come mecânico da Ferrari, da Jolie, e o Tony Bianco, ele falou, come batedor de chapa e carroceiro que ele é. São os 2 homens, ele falou, que eu conheci, os melhores homens como italiano que eu conheci, ele falou que vieram para o Brasil. O resto, ele falou dos italianos, podem mandar todos eles embora.
Eu corri junto com ele como copiloto, que fizemos Carazinho Porto Alegre. E na noite, quando saímos de Carazinho, fomos para Porto Alegre, que era a volta, choveu de noite e foi inaugurada uma estrada de terra. Eu peguei a porta 3 vezes para me jogar fora do carro, que era abismo de 1000 metros de altura. Eu falei, Chico, se você andamos desse jeito, eu vou me jogar fora do carro, porque o cara guiava, o carro andava, hora estava de traseira, hora estava de frente, hora estava... O Chico Landi, para mim, foi o melhor piloto que eu conheci em toda a minha vida. O Chico Landi nunca teve medo de nada, nunca teve medo. O único que tinha medo fui eu, que era o copiloto dele. Esse que é o problema. Nós não ganhamos o Carazinho Tarumã por um tris, não ganhamos. Chegamos em 4º lugar. Nós passamos em cima de uma ponte e bateu o cárter no chão. A bomba de óleo, pum, parou de funcionar. Perdemos 25 minutos, esse tempo para nós chegar. Quando chegamos, quem ganhou a corrida foi o filho do Andreatta. Se não tivéssemos perdido esses 25 minutos, teríamos ganhado a corrida. Chico Landi foi um mito no automobilismo brasileiro, um nome impressionante, né? Que todo mundo conhecia o automobilismo como sinônimo era o Chico Landi. O Chico Landi já tinha 61 anos de idade, eu com 22, e fizemos dupla nos 500 km de Porto Alegre. E comemoramos inclusive o aniversário do seu Chico naquela semana. E ganhamos a corrida, vencemos a corrida dentro da terra, no sul, que era o domínio das carreteiras. Mas o seu Chico era uma figura fantástica. Ele foi da época romântica, sempre colocou a mão na graxa, era um batalhador, lutador, pilotava, mexia, fazia os motores, era fantástico. E aprendi muito com o seu Chico também. Terminamos o programa de hoje com uma mensagem deixada por Chico Landi. Hoje é mais máquina que piloto. Tem computador para direção, o carro é uma estabilidade fantástica, bate, só faz piruleta, não vira. Antigamente, quando você batia num lugar qualquer, o cara já estava fazendo cambalhota. E você tratava de não bater porque senão ele te matava. E na marcha que vai indo, acho que algum dia as corridas automóveis vai ser com computador, viu? No box, os pilotos manobram o carrinho. Se tem um desastre, primeiro não se faz nada, escangalha o carro e acabou-se. O Curva do S especial de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, mais carros e personagens de nossa história. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá. Colocava num cartãozinho, né? E cortava de novo. Então esse carrinho eu ficava brincando com ele no jantar, porque eu não gostava muito de tomar sopa. Acontece que Jean Balder, nessa sua convivência, passou a ter acesso e mostrar um altíssimo desempenho junto às equipes que circulavam ao redor das equipes oficiais. A Willis é um caso à parte do automobilismo brasileiro, né? Porque a Willis é a fonte, né? Curva do S especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford caminhões da América Latina.